Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Desculpe um pouco da demora, estamos testando um novo equipamento de gravação. Vamos ao nosso texto base, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha nos dando entendimento da tua palavra e me capacitando, Senhor, a pregar a tua palavra de maneira bíblica, que eu possa, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos para a edificação de tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos. Iniciamos hoje o segundo livro de Samuel, mas veja que interessante, na Bíblia judaica é apenas livro de Samuel. Quando foi montado o cânon, os estudiosos protestantes acharam que seria interessante dividir em 2 partes o livro de Samuel. Mas, na verdade, nós estamos fazendo uma sequência aqui. Tanto é que a narrativa de 2 Samuel, ela começa exatamente aonde parou o último capítulo de 1 Samuel. E qual foi o último capítulo de 1 Samuel? Foi a morte de Saul, diante dos filisteus. Então, o que acontece? Lembra que eu expliquei que os eventos do capítulo 28, 29, 30, 31 são simultâneos? Esse capítulo 1 de 2 Samuel também é simultâneo. Lembra do filme? A narrativa fala de Saul, aí fecha a cena, a narrativa fala de Davi. Aí fecha a cena, a narrativa volta a falar de Saul. Agora Saul morreu. Nós vamos saber o que aconteceu com Davi. Veja, só relembrando os irmãos, os filisteus se reuniram para a guerra. Davi ia guerrear junto com os filisteus, junto com o rei Aques. Aí os príncipes filisteus não deixaram Davi guerrear. Davi retorna numa viagem de 3 dias à sua cidade, Ziclag. Quando chega na cidade, um outro povo vizinho, os amalequitas, aproveitando a brecha nas defesas de Israel e dos filisteus, eles invadem, tomam Ziclag, queimam e levam todas as famílias cativas. Aí Davi busca Deus, sai, consulta Deus, sai em direção dos amalequitas, e através da providência de Deus, próximo ao ribeiro, ele encontra um egípcio que servia os amalequitas e que sabia onde estava a tropa. Aí Davi vai lá, pega a tropa festejando, ele derrota todos os amalequitas, apenas sobrevivem 400 homens que montavam a camelos, e os demais amalequitas morrem, ele recupera tudo, e mais o despojo de guerra. Nesse inteirinho, enquanto Davi está guerreando com os amalequitas, começa a guerra entre Saul e os filisteus. Lembrando que antes do início da guerra, Saul vai consultar uma feiticeira. E aí o que Deus faz? Deus interrompe aquele ritual e Deus traz a aparição do profeta Samuel, que traz uma profecia dura, que dizia que amanhã Saul e seus filhos morreriam. O cumprimento dessa profecia nós vimos no capítulo 31. Só que aqui Davi não sabe o que aconteceu com Saul. Lembra, Davi viajou, foi guerrear. Naquela época não tinha internet. Era necessário um mensageiro. Aí Davi retorna para Ziclag, provavelmente para reconstruir a cidade que tinha sido queimada a fogo. E
E a narrativa vai começar nesse ponto. 2 dias após a chegada de Davi em Ziclag, é o ponto dessa narrativa. Amém? Vamos lá, versículo 2. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse, da onde vens? E ele lhe disse, escapei do arraial de Israel. E disse-lhes Davi, como foi lá isso? Peço-te, dize-mo. E ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Veja, Davi recebe a notícia, através desse homem, da morte de Saul e de Jonatas. É a primeira informação que chega para Davi. Só que não satisfeito, Davi começa a fazer perguntas ao mensageiro. E a narrativa vai continuar. Versículo 5. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Veja, primeira coisa importante, era uma notícia séria, era uma notícia de consequências tremendas. Davi nos ensina aqui, nos mostra a sua característica de prudência. Primeira pergunta, peraí, como é que você sabe que Saul e Jonatas morreu? Muitas vezes nós recebemos informações e não tratamos essas informações com o cuidado necessário. Você simplesmente recebe aquilo, assimila e toca o barco, toca a vida. Mas veja, não deve ser assim, isso aquilo é sério. Por exemplo, você vai no médico, o médico fala, olha, semana que vem vou operar você, fazer uma cirurgia. Qual a tua primeira pergunta? Mas doutor, por que fazer uma cirurgia? Entendeu? Você vai falar, mas pastor, todo mundo sabe disso. Vou te falar uma coisa, na nossa cultura, nós vivemos, não sei se vocês sabem, infelizmente, a geração atual é a primeira geração na história humana que o QI, que a inteligência, é mais baixa que a geração anterior. E a gente percebe característica disso, porque muita gente parece que está dormindo. Entendeu? Para usar uma palavra leve. Entendeu? Hoje em dia é muito comum o pessoal aceita tudo, não questiona nada, não pergunta nada, não para raciocinar. Se ele vê ali na grande mídia, ele aceita como verdade, não pergunta. O exemplo clássico disso é o seguinte, vou ter que mudar um pouco as palavras. Exemplo clássico, como o povo hoje em dia não pensa. No trabalho você pega doença, sabe que doença? Na escola você pega doença. No shopping center você pega doença. E no ônibus lotado, não? E ninguém para pensar. Percebe como a nossa geração não questiona no nível que deveria? Veja, Deus te deu a responsabilidade da sua vida. A responsabilidade da sua vida é dar conta, primeiro, de Deus e, segundo, sua. O maior interessado no seu bem-estar e no bem-estar da sua família é você. Cabe a você conferir tudo aquilo que chega até você. Não pode ter aquela atitude de gado que abaixa a cabeça.
vê tudo, seja a área que for. Veja, Davi aqui chegou junto do informante. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que fariam? Fariam o seguinte: mata o boi, vamos fazer o churrasco e é festa, Saul morreu. Porque quem era o sucessor de Saul? Davi. Nos dias de hoje, não ia nem tomar conhecimento. Ah, morreu, morreu, vamos festejar. Só que Davi era prudente. Nos ensinando, peraí, como morreu? Como que você sabe? E aí o que acontece? Vem uma narrativa. Versículo 6. Então disse o moço que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. O que ele conta? Ele fala o seguinte: olha, eu estava chegando perto do ponto de batalha, aí eu vi Saul debruçado sobre sua lança, a cavalaria estava apertando. Olha que interessante. No capítulo anterior, nós tivemos uma informação diferente. No capítulo anterior fala que Saul se jogou sobre sua espada e morreu. E no capítulo anterior fala que quem cercou Saul não foi a cavalaria, foram os flecheiros. Só que Davi não tem essa informação. Davi está ouvindo a narrativa. E o Amalequita fala o seguinte: olha, eu encontrei Saul vivo, ele estava apavorado, com muitas dores, debruçado sobre sua lança, e ele me pediu para matá-lo. Olha que interessante como são diferentes as narrativas. E aí a história continua, o Amalequita falando, versículo 10. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui para o Senhor, meu Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui. No capítulo 31, nós vimos o seguinte: Saul se mata, e aí os filisteus encontram o corpo de Saul e dos seus filhos, mutilam o corpo e cortam a cabeça dele e levam embora. Só que na narrativa do Amalequita, ele esteve com Saul, porque ele tem a coroa na mão e o bracelete real. Aí você pergunta, fala, pastor, não entendi nada. Veja, a história é simples. O Amalequita aqui está mentindo parte da narrativa. Saul morreu da maneira que o capítulo 31 fala, lançado sobre sua espada. Os moradores de Jabes de Gileade tiveram que viajar para pegar o corpo de Saul, cremaram e enterraram os ossos. Mas antes que os moradores de Jabes de Gileade chegassem no corpo, os filisteus chegaram primeiro e mutilaram o corpo de Saul e de seus filhos e cortaram a cabeça deles para mandar para o templo do deus Dagom. Só que antes dos filisteus chegarem, o Amalequita passou. Como é que a gente sabe? Porque ele tinha coroa na mão.
Os irmãos concordam que os filisteus não iam deixar para trás uma coroa de ouro? O maior troféu de guerra dos filisteus, quais seriam? A coroa de ouro e o bracelete real de ouro. Então a Amalequita pegou antes. E aí você percebe na narrativa da Amalequita que ele olhou e falou, peraí, esse aqui é o rei. Vou pegar a coroa e o bracelete e vou levar para Davi, o seu inimigo. E vou tirar alguma vantagem. Vou me aproveitar da situação. Porque veja, ele podia pegar aquela coroa e viajar para longe. Encontrava um ourives, derretia a coroa, pegava as pedras e pegava o ouro para ele. Mas na cabeça dele é o seguinte, não, vou levar para o inimigo de Saul, Davi. E vou tirar vantagem disso. Entenderam o raciocínio? Só que quando ele acaba de contar para Davi, eu imagino que ele levou um susto. Porque olha o que acontece, versículo 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao moço, que lhe trouxera a nova, da onde és tu? E disse a ele, sou filho de um estrangeiro, Amalequita. Vamos fazer uma pausa aqui. Normalmente, em outro povo, assim que chegasse a notícia, eles faziam festa. E a primeira coisa que eles iam festejar é que a coroa do reino estava com eles. Só que aqui é povo de Deus. Povo de Deus não se alegra com a desgraça dos outros. E Davi tem uma atitude segundo a lei de Moisés. Veja, o ungido do Senhor morreu. Não estranhe a palavra, mas se fosse escrito no Novo Testamento, não ia usar a palavra ungido, ia usar a palavra Cristo. Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo vem do Antigo Testamento, ungido. Entendeu? O líder, o príncipe, o rei. Entendeu? Por isso que é Jesus o Cristo. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Entendeu? Então, Davi faz um pranto sobre Saul. E eles cumprem um jejum. E aí, após cumprir essa primeira parte do ritual, Davi volta para Amalequita. Você da onde que é mesmo? Ele fala, sou Amalequita, filho de um estrangeiro. Provavelmente o Amalequita estava achando que ia receber um grande prêmio. Mas olha o que Davi vai fazer, segundo a lei de Moisés. Certinho o que Davi faz. Perfeito. Olha o que ele vai fazer. Versículo 14. E Davi lhe disse, como não temestes tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos seus moços e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu, pois Davi lhe dissera, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. O que Davi faz? Aplica a lei de Moisés. Executa. Aí você vai falar, mas pastor, não foi ele que matou Saul. Foi Saul que se matou. Correto?
Davi não cometeu injustiça? Não, a própria Bíblia explica. O cara foi e confessou o crime. Davi não sabia o que tinha acontecido. Ah, você confessou, você matou o ungido do Senhor? Peraí. Nós já vamos acertar as contas. E executou sumariamente pela confissão da Amalequita. Mais uma vez a gente vê a diferença do povo de Deus e dos ímpios. O povo de Deus só age pelo certo. O povo de Deus só trabalha no certo. Nós não ficamos felizes com a injustiça. Ao contrário, nos alegramos quando existe justiça. Nós sempre estamos do lado do que é correto. Mesmo que estar do lado do que é correto exija de nós uma atitude dura, forte. Entenda, meu irmão, como cristão, muitas vezes você vai ser levado pela Escritura a tomar atitudes em relação às pessoas que as pessoas não vão entender. Elas vão olhar para sua cara e achar que você é maluco, doido. Mas a Bíblia mesmo fala que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos e estrangeiros. Nós estamos debaixo de uma outra lei. Você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui para agradar apenas o Senhor Jesus Cristo. A grande prova de que você nasceu de novo é a obediência que você tem ao Senhor. Você quer saber se alguém é crente? Veja o quanto ela obedece ao Senhor. Com alegria, mesmo nos momentos difíceis. E muitas vezes nós vamos ser testados por isso. Entendeu o que acontece? E Davi aqui tem uma atitude extremamente dura. E executa a Amalequita. Não somente isso, Davi vai fazer uma homenagem para o rei e seus filhos. Olha o que ele vai fazer, versículo 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho, com essa lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. Fazer uma pausa aqui. O que é o livro de Jasher? O livro de Jasher é o livro dos justos. Esse livro é perdido. Nós não sabemos. Nunca tivemos acesso ao livro de Jasher. A única citação que nós sabemos que existiu um dia, um livro de Jasher, é a citação bíblica. Entendeu? Capaz de você hoje encontrar na internet. Livro de Jasher, bota fogo. Pega um isqueiro, um acendedor e queima. Porque nunca ninguém encontrou. O que tem por aí é algo mentiroso, que pode ser usado até para desviar da sã doutrina. Entendeu? Agora, tem um fato interessante aqui. Se vocês lembrarem, uma passagem, Jonatas e Davi tinham um código no qual era disparada uma flecha. Lembra disso? Se a flecha caísse longe, era para Davi ficar escondido. Se a flecha caísse perto, era para Davi aparecer que estava tudo bem. Lembra dessa passagem? O que Davi faz na lamentação? Ele ordena que os filhos de Israel comecem a aprender o uso do arco. Quem usava o arco de maneira especial? Jonatas. Entendeu? Olha que bacana o que Davi está fazendo aqui. Ó, agora vocês vão ensinar todo mundo a usar arco.
Porque Jonatas era um arqueiro de primeira, que não era uma especialidade de Israel. Entendeu? Jonatas foi um dos primeiros a desenvolver essa arte. Entende? Então aqui o que Davi vai fazer uma homenagem a Jonatas e a Saul. Olha que bacana o que Davi vai escrever. Versículo 19. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido. Como caíram os poderosos. Olha que interessante. Primeiro adjetivo. Davi chama Saul e seus filhos de ornamento, enfeite de Israel. E chama eles de poderosos. Já começa elogiando. Vamos seguir, versículo 20. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Vamos fazer uma pausa aqui. O que ele fala? Olha, não façam festa entre os filisteus. Coisa impossível, porque iam fazer. E os montes de Gilboa, olha, aí foi o lugar onde os valentes morreram. E morreram de uma maneira que nem óleo no escudo passaram. Os combatentes daquela época, os escudos eram de couro. Não era Idade Média que o escudo era de metal. Era de couro. Para o couro não ressecar, tinha que passar óleo. Entendeu? O que Davi está trazendo? Uma figura. Por causa do combate, não foi feita a manutenção das armas. Caíram os poderosos. Davi está querendo trazer um quadro de pesar, um quadro de tristeza. Porque caiu o ungido do Senhor. E a narrativa, o cântico vai continuar. Versículo 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. O que Davi faz aqui? Um elogio para Jonatas. Olha, do seu arco nunca ninguém escapou. Só que de Saul ele fala o seguinte, da espada de Saul, ninguém se livrou. Aí você fala, Davi, você é maluco, né? Você está elogiando o cara que tentou te matar mais do que 3 vezes? O camarada que só na sala dele tentou te encravar na parede 2 vezes com lança? Você não vê nenhum defeito Davi falando aqui. Davi só elogia. Porque isso aqui era um cântico de lamento para ser cantado de geração em geração. Elogiando quem? O primeiro rei de Israel, que reinou sobre Israel 40 anos. Teve um final triste? Teve. Imaginamos que ele foi para o inferno? Sim. Mas ele era ungido, teve muita coisa boa. E ao morrer, querendo ou não, Israel ficou sem rei. Israel foi envergonhado, porque lembra, Deuteronômio 28 dizia o seguinte, se vós me obedeceres, os teus inimigos virão contra ti por um caminho e irão fugir por 7, mostrando que era Deus que livrava os inimigos. O fato de Saul e Jonatas ter morrido, de certa forma, é um juízo de Deus sobre Israel. Por que veio esse juízo? Nós sabemos, por causa da desobediência de Saul, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas veja, Davi não se preocupa com isso, Davi é focado no correto. Morreu o rei, vamos engrandecer o rei.
Vamos falar das qualidades do rei, é o nosso povo, é a nossa identidade. Sabe aquela história? Em irmão meu, bato eu? No meu irmão ninguém bate, eu tô aqui brigando com o meu irmão. Se alguém levantar a mão para ele, eu viro bicho, viro fera. Meu irmão você não vai bater não. Mais ou menos é o que Davi está fazendo aqui. E a narrativa continua. Saul, versículo 23. Saul e Jonatas. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Até aqui. Veja, Davi completa os seus elogios e faz uma declaração sobre Jonatas, falando da sua amizade, do seu amor por Jonatas. O que acontece? Essa passagem aqui, o versículo 26, é usado por falsas igrejas, dizendo que esse versículo mostra que Davi e Jonatas tinham um relacionamento íntimo. Isso é uma afirmação sem pé nem cabeça. E eu reuni, veja, dois motivos básicos para isso. Primeiro, em toda a Bíblia, quando alguém peca, a Bíblia é a primeira a mostrar o pecado. Não existe uma pessoa citada na Bíblia que pecou, que o seu pecado não foi denunciado pela própria Bíblia. A Bíblia não esconde nada debaixo do tapete. Ao contrário, os piores pecados que Davi vai cometer, que Saul cometeu, a Bíblia mostra claramente. Por quê? Porque a preocupação da Bíblia é mostrar a natureza pecaminosa do homem caído. Entendeu? Então a Bíblia não tem problema em mostrar pecado. E segundo motivo, se Davi e Jonatas tivessem tido um relacionamento íntimo, os dois seriam apedrejados. Naqueles povos, o principal povo que não aceitaria o relacionamento de pessoas do mesmo sexo era o povo judeu. Por isso que hoje em dia o marxismo, o comunismo cultural persegue a igreja. Porque a igreja é o que mantém a sociedade na linha. E para implantar o que eles querem implantar, eles precisam destruir a cultura judaico-cristã. Por isso que nós somos tão perseguidos. Veja, os irmãos são mais novos do que nós. Mas se você pegar eu, a Paula, a Aida, o João, a Sibila talvez percebeu isso, o ambiente espiritual que a igreja vive hoje é muito mais difícil do que era há 10 anos atrás. E muito mais difícil do que era há 25, na época que nós nos convertemos. Naquela época nós tínhamos portas abertas, naquela época nós tínhamos um campo propício, favorável. Hoje fica muito claro na sociedade, a sociedade não quer a igreja.
Só que eles são obrigados a engolir, principalmente em países como o Brasil, que 35% da população é evangélico. E 30% da população é católico praticante. Por exemplo, na Nicarágua, o ditador comunista da Nicarágua fechou as igrejas e prendeu padres católicos. Na maior. Só que ninguém viu isso no jornal. Quem assiste jornal de televisão aqui? Você viu no jornal isso? Engraçado. Vocês viram o Papa Francisco falar alguma coisa? Será que o Papa é mal informado? Não, o Papa é comunista também. Filho de Belial. Está trabalhando contra a igreja, a própria igreja dele. Ah, pastor, a igreja católica é igreja? Sim. Só que é uma igreja com as suas contaminações. Mas segundo a narrativa bíblica, quem nascer de novo é salvo lá. Nasceu de novo é salvo. Ou você nunca viu igreja evangélica contaminada? Você tira o São João, mas você coloca o São Dinheiro. Em vez de idolatrar Maria, eu idolatro o dinheiro. Eu idolatro o conforto. Eu idolatro o luxo. Curiosamente, Jesus nunca falou na sua palavra: ninguém pode adorar a Deus e a Maria. Não estou dizendo que é correto adorar Maria. Nós não adoramos criaturas. Mas Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Então, muito cuidado quando você avaliar. Vou dar uma receita para você. Quando você falar de qualquer igreja, usa a seguinte frase: se nasceu de novo da água e do Espírito, é salvo. Ah, quem nasceu de novo? Não sei, eu nasci. De mim eu sei. Acabou. Porque até aqui dentro pode ter gente que não nasceu de novo. E que vai carregar uma Bíblia pela vida toda. E a hora que morrer aqui vai acordar no inferno. Cantando o hino da harpa e lendo o salmo da Bíblia. Porque a salvação é por nascer de novo. Nova criatura em Cristo Jesus. E nova criatura você conhece pelo fruto. De tempos em tempos é bom você parar para avaliar. Tem a palavra avaliação. Avaliar é medir o seu fruto. Para ver se é um fruto bíblico. Os irmãos concordam que isso é saudável? Veja, Davi está dando fruto aqui de alguém nascido de novo. Seu pior inimigo morreu. O que ele faz? Ele coloca a vontade dele em sujeição e pega a cruz dele, fazendo a vontade de Deus e honrando o rei de Israel. Dando fruto que, com todos os seus defeitos, ele era alguém nascido de novo. Entenderam? Agora, comentários como esse aqui, de que a Bíblia autoriza isso, a Bíblia autoriza aquilo, veja que interessante. Gente, precisamos tomar muito cuidado. Quem assistiu a tirinha que eu mandei hoje no grupo da igreja sobre falsas igrejas? Alguém viu? Você viu, João? Mas você assistiu o conteúdo? Falando das igrejas que estão aceitando homossexuais? Veja, aquela igreja, eu posso falar claramente porque é notório, nós não costumamos citar nomes, mas no caso com a internet, alguns pastores têm uma grande penetração.
E são falsos pastores. Então é meu papel, nesse caso, com todo temor, com toda humildade, denunciar. Por exemplo, o pastor Ricardo Godin, a igreja dele, não sei se mudou o nome, antes era Assembleia de Deus Betesda. Era uma facção. Porque a Assembleia de Deus original não faz isso. Assembleia de Deus original são irmãos nossos que amam o Senhor, que servem a Cristo de todo o coração, mas infelizmente o nome Assembleia de Deus caiu em domínio público. É que nem o nome Batista. Caiu em domínio público. Por isso que ele leva esse nome. Então, esse pastor, há 25 anos atrás, era um dos pastores mais ouvidos de São Paulo. Quando eu fui salvo, eu entrava no carro. Quando dava 5 da tarde, eu ligava no programa dele no rádio. E ficava ouvindo ele por 1h30. Porque ele era muito bom. Só que depois do tsunami da Indonésia, em 2004, ele começou a entrar para uma área chamada teologia liberal. O que a teologia liberal ensina? Jesus não foi Deus, Jesus não realizou milagres, o Mar Vermelho não abriu. Para vocês terem uma ideia, a maioria das faculdades teológicas do MEC é o Ministério de Educação e Cultura. É aquele diploma aprovado pelo MEC. A maioria delas é de teologia liberal. Não serve para nós. Entendeu? Mas aí o que acontece? Ele entrou por esse lado. Aí ele começou a ensinar uma coisa chamada teísmo aberto. O que o teísmo aberto ensina? Deus não é soberano. E quando existe, acontece uma tragédia, Deus não sabia. E o máximo que ele pode fazer é chorar com você. Tipo assim, nossa, o tsunami, morreu 500 milhões de pessoas. É verdade, puxa vida, fiquei muito triste, olha, eu também estou triste. Isso é o teísmo aberto. Para justificar a tragédia, ele mexeu no principal atributo de Deus, que é a onisciência. Entendeu? E a soberania. Vocês sabem por que aconteceu o tsunami da Indonésia, que morreu 500 milhões de pessoas? É simples, a Bíblia ensina, porque o Deus soberano assim decretou e trouxe juízo sobre uma das regiões mais terríveis da terra, perseguidora da igreja, áreas onde fazem mal para crianças, é que eu não posso usar aquela palavra, entendeu? Deus veio e varreu, acabou. Ela fala, mas Deus é Deus de amor, sim, mas é Deus de juízo. Equilíbrio. Aí essa foi a primeira desse pastor. Aí um colega dele, pastor de uma das maiores igrejas batistas de São Paulo, a Igreja Batista da Água Branca, mais de 5 mil membros. Ed René Kivitz é o nome dele. Começou a falar que precisava se fazer uma releitura da Bíblia. E que homossexualismo não era mais pecado. E que você tinha que rever, porque a Bíblia foi escrita num contexto. E ele, inclusive, recebia na igreja dele pessoas com essa prática. O amigo dele, pastor Ricardo Godin, Assembleia de Deus Betesda, faz uns 15 dias, 3 semanas, fez o seguinte pronunciamento, falou, a partir de agora, a nossa igreja
é uma igreja inclusiva, de incluir. E se você foi expulso de outras igrejas, se você foi disciplinado por outras igrejas, você pode vir na nossa igreja, porque nós vamos receber vocês como membro. E ninguém vai te incomodar. E aí a pessoa usa, entre outras coisas, esse tipo de texto. Percebem? Por isso que eu falo, irmãos, é dever seu cuidar do que é ensinado na igreja. O dia que você vê sair da minha boca algo que você acha que não é bíblico, é dever seu vir me questionar depois do culto. Vai vir com respeito, vai vir com amor, mas vai questionar. Pastor, por que o pastor falou isso? Ah, irmão, falei por isso, por isso, por isso. Pastor, uma pergunta. Quem na história da igreja pensou assim? Ó, irmão, tal comentarista pensa assim, tal comentarista pensa assim, tal comentarista pensa assim. Ah, entendi, pastor. E hoje em dia, esses pastores que a gente conhece, quem pensa igual o pastor? Ó, Augusto Nicodemos pensa, Marcos Bertolato pensa, Hernandes Dias Lopes pensa. Ah, tá bom, pastor, porque fiquei preocupado, achei que o pastor tinha se enganado. Sem começar a Terceira Guerra Mundial. Você é membro da igreja, se a igreja afundar, você e seus filhos afundam junto. Isso é ser cristão. Pastor não manda na igreja, pastor serve a igreja e dirige a igreja. Mas quem protege a igreja são os membros, porque estamos todos no mesmo barco. Já pensou se eu começo a falar o que não deve? Já pensou se um dia você vai almoçar em casa e o seu filho, na hora de orar, vamos orar para comer? Aí a criança quer orar, quer orar. Criança é assim, né? E aí começa a orar uma heresia. Aí no meio da oração você para e fala, onde é que você ouviu isso? Ah, tia Paula falou. Primeira coisa que você tem que fazer, pastor, ó, aconteceu isso, isso, isso. Como é que é isso aí? Eu lembro que esse ano nós ensinamos para as crianças o credo apostólico. Sabe, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, foi ao reino dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna e na ressurreição da carne. Amém. Esse é o credo apostólico, foi ensinado na igreja primitiva. Só que aí, quem já foi católico aqui? A igreja católica tem um credo igualzinho. Mas pastor, como é que você ensina o credo? A igreja católica tem. Tá bom, irmão, então vou parar de ensinar a Bíblia. A igreja católica também tem. Mas aí o que aconteceu? Uma família da igreja, um parente ouviu o filho falando o credo. Aí o parente olhou e falou, isso aí é reza de católico. Aí a família veio me perguntar, eu falei, ó, irmãos, daí mandei toda a documentação, mandei todo o trabalho, o que era, tal. O que eu posso falar para vocês é que a igreja primitiva, sem o credo apostólico, ia ter uma dificuldade muito grande de explicar de maneira simples a Trindade, que é uma das principais doutrinas bíblicas. E ia ter muita de... Esse credo apostólico foi do futuro mostrar
as duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Isso chama união hipostática, é um mistério, nós não sabemos como explicar. Mas o que eu estou querendo dizer, vivemos em tempos difíceis e precisamos checar tudo, e precisamos conferir o que é ensinado, o que é falado, quem são nossas influências, seja na igreja, na família, no trabalho, na escola. O que o marxismo cultural quer? Me dá seu filho que eu vou educar. E vou cuidar muito bem dele. E quando você vai ver seu filho com 15 anos, virou o pior tipo de ateu. Tem a palavra ateu, aquele que não crê em Deus? O pior tipo de ateu. Você fala, mas o que aconteceu? Eu criei esse menino na igreja. Mas a escola comunista educou no seu lugar. E você não prestou atenção. Agora vai ter que orar e jejuar. Porque o mal já está feito. Não era melhor levar para a igreja antes, contar a história bíblica em casa antes, ensinar as coisas do Senhor antes, formar uma identidade cristã na criança antes? Não era mais fácil? Percebe a seriedade do mundo que nós estamos vivendo? E aí, para encerrar, eu acabei de ensinar para vocês que toda dúvida tem que ser perguntada, correto? Eu acabei de mostrar para vocês que na Bíblia tem duas versões da morte de Saul. E eu disse que uma é verdadeira, a outra é falsa. Como é que eu sei que a verdadeira é verdadeira e a falsa é falsa? Não é uma boa pergunta? Então vamos à nossa resposta. Primeiro livro de Crônicas, 3 livros à frente. Primeiro Crônicas, capítulo 10. Você vai passar por 1 Reis, 2 Reis e depois 1 Crônicas. Entendeu? Primeiro Crônicas, capítulo 10. Versículo 1. Deixa eu explicar para vocês. O livro de Samuel foi uma narrativa de fatos acontecidos no ano 1000 a.C. Saul reinou aproximadamente de 1050 a 1010 a.C. Davi reinou de 1010 a 970 e Salomão reinou de 970 a 930. Entendeu? Só que o livro de Samuel foi escrito depois, aproximadamente uns 200 anos depois. O livro de Crônicas foi escrito 4 séculos depois, mais tarde ainda. E qual que era a intenção do livro de Crônicas? O povo que estava voltando do exílio tinha que ter renovado a sua identidade judaica. E aí eles escreveram o livro de Crônicas para mostrar os grandes feitos dos reis. E mostrar que aquilo era um povo separado por Deus. E aí nesse livro tem genealogia, tem um monte de história. E vai falar de Saul. E olha o que o livro fala. 1 Crônicas 10, versículo 1. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. E caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o alcançaram. E temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela.
Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus, em redor, para o anunciar a seus ídolos e ao povo, e puseram suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e o trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Que narrativa que é essa? É exatamente a narrativa de 1 Samuel 31. Toda doutrina bíblica tem que ser fixada em 2 testemunhos. Quando você tem 2 testemunhos, você tem uma doutrina bíblica. Como é que eu sei que a Amalequita mentiu? Por elementos da narrativa e por 2 textos mostrando errado. Eu não posso chegar aqui e simplesmente falar, foi assim porque foi assim, porque eu acho. Eu sou pastor, você fica quieto. Eu estudei, você não estudou. Eu sei tudo, você não sabe nada. Eu sou ungido do Senhor. Então me respeite. Não é assim que se ouve aí fora. Primeiro, o pastor não é ungido. O pastor é ordenado. É diferente. Pastor no Novo Testamento nunca foi levantado com óleo na cabeça. No Novo Testamento, o óleo é para unção de doentes que não podem ir à igreja. Só. Entendeu? Mas, quem vai questionar? O ungido do Senhor. A gente não tem o Papa, né? Mas tem o reverendo. A maldição. Entendeu? O crente, veja, o homem espiritual discerne todas as coisas. O homem espiritual julga todas as coisas e retém o que é bom. Amém? Só para recapitular o que nós aprendemos hoje. Veja. Primeiro, perigo de pessoas oportunistas, aproveitadoras, que se aproximam de você para tirar vantagem. Cuidado! Nem todo mundo que chega rindo do seu lado quer o seu bem. Lembra que eu falo? Tem a palavra bobo. Bobo veja, você não é bobo, porque se você fosse bobo, você não era crente. Prudente como a serpente e simples como a pomba. A pessoa chega e diz, eu sou crente, irmão, que legal, bacana. Mas eu vou te conhecer primeiro. Chegou aqui na igreja, não, eu sou crente, não sei o que. Não, irmão, você é bem-vindo. Mas dos assuntos da igreja, nós vamos te conhecer primeiro. Porque essas famílias aqui têm aliança com essa igreja. Entendeu? Isso é ser igreja. Cuidado com pessoas oportunistas. Que mais? Veja, sempre ter discernimento para analisar situações. Davi perguntou, como é que você sabe? Eu lembro uma vez, numa igreja lá de São Paulo, o pastor Val.
Entrou uma pessoa lá pedindo ajuda da igreja. E aí, o pastor Val sentou com ele e falou, mas me conta a sua história. Aí ele chegou e falou, não, eu sou lá do norte do Paraná. Ah, é? Da onde? Ah, sou de Castro. Só que Castro é aqui na região sul. Aí o pastor Val olhando a cara dele e falou, você não tem vergonha de mentir dentro da casa do Senhor? Você não tem temor de Deus, não? Acho que não tem, né? Porque eu sou do Paraná e eu sei que Castro fica bem longe do norte do Paraná. O cara começou a gaguejar, ficou vermelho, roxo, azul. Azul, tá aprendendo. Discernimento. Sabe por quê? Senão ia pegar dinheiro da igreja e dar para vagabundo, para safado. Lembram que a Bíblia fala do dom de socorro? É dom. É uma capacitação dada por Deus. Entendeu? Só um exemplo. Que mais? Veja. Analisar o que é falado nas conversas. Muito do que as pessoas pensam, elas revelam na sua conversa. E você só ouve isso. Faz aquela cara de bobo do pastor Maurício. A pessoa falou assim. Mas tá aqui, ó. Ah, é verdade, puxa! E a pessoa vai falando. Aí ela pega uma corda, uma amarra, e vai se enrolando. É corda, Oscardi. E vai se enrolando.